Pessoal, vou fazer a chamada aqui agora, viu? Esperar mais não. Adriano. Vou ver só quem tá aqui primeiro, por enquanto. Vamos lá. Alcides não tá. Henrique. Maria, Noêmia. Tem esses 4 só, né? Isso. Oh. Professor, Oi. o Alcides pediu para avisar que a internet da casa dele não tá funcionando. Beleza. Diz a ele aí que vai ficar gravado. Ele pode assistir depois. Beleza. E a aula de hoje vai ser um pouco rápida, se até às 10 horas, porque eu tenho uma reunião da coordenação de curso, lá do conselho, e aí eu vou ver se eu agilizo aqui o conteúdo para a gente não ficar prejudicado. Ok? De qualquer forma, se não der tempo terminar o conteúdo que eu estava planejado para a aula de hoje, aí quando for à noite, quem quiser assistir a aula pode assistir, eu mando o link, ou se não, eu vou disponibilizar a aula do noturno também no YouTube, aí é só vocês pegarem a complementação do que tiver faltando. Mas eu creio que, como essa turma é pequena, dá para a gente agilizar e terminar o que está planejado para agora de manhã, beleza? Beleza. Então vamos lá. Aula passada, a gente parou aqui, ó, nessa questão de simbologias. Foi isso? Apresentei alguns símbolos dessa norma aqui, 5444, que está atualmente cancelada. Mas como não temos nenhuma outra vigente, vamos utilizar a última, que era essa daí, né? Até aparecer uma nova aí. Então, nós vimos esses símbolos. Aqui, alguns símbolos, né? Tem mais. Aí, à medida que formos desenvolvendo o projeto elétrico, a gente vai vendo outros símbolos. Até mesmo porque nós vamos usar software e no próprio software tem os símbolos, né? Quando a gente for inserir. Quando for inserido os pontos, os símbolos vão aparecendo. Então, aqui, só alguns principais, né? Interruptores, quadros, tomadas. Eu pedi para vocês também inserirem, né? Eu vi que alguns me mandaram, outros não. É um trabalho, isso aí vai sendo somado tudo, viu? No final da avaliação.
pedir para inserir os principais símbolos naquela planta baixa, que seria as tomadas, os interruptores, os pontos de iluminação, basicamente isso aí, né? Vimos também aqui, ó, símbolo da fase, símbolo do neutro, símbolo do terra, ou proteção, e do retorno. Então, a aula de hoje vai ser ensinando a vocês a fazerem esse tipo de ligação, usando esses símbolos aqui, ó. Por exemplo, como é que se liga uma lâmpada ao interruptor? Né? Como é que a gente vai fazer um diagrama unifilar para fazer esse tipo de conexão? Como é que eu ligo uma tomada? Então, vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma planta baixa, um recorte, onde tem alguns símbolos aí mostrados, né? Eu vou até passar isso aqui porque está com a simbologia da outra norma, uma norma antiga. Mas basicamente o que a gente vai aprender hoje é fazer essas conexões aqui, ó. Tipo assim, ó, como é que vem do meu quadro de distribuição para fazer uma ligação com a lâmpada, com a tomada, com o interruptor. Então, através desses eletrodutos, toda a fiação do circuito elétrico ela vai estar passando, né? Então, como serão essas ligações, essas conexões? É o que a gente vai ver hoje. Que é só um exemplo de uma diagramação em 3D, para vocês verem como é que fica a passagem dos eletrodutos. Isso aí vai ser feito no software. No software tem essa opção da gente fazer essa visualização. Então, tem como vocês verificarem como ficam, né? Se os eletrodutos estão passando certinho, se não tem nenhum ponto solto, se não está passando por uma viga, né? Então, tem que ter cuidado com isso aí também. Muito bem. Então, relembrando mais uma vez, a simbologia gráfica desses condutores, né? Fase. Então, olha só, isso aqui é um eletroduto, essa linha aqui, contínua. A fase é uma linha cortando o eletroduto. O neutro, né? Tipo um pedacinho aqui. Proteção, tipo um T. Aí também é conhecido como terra, mas hoje em dia nós chamamos mais de proteção. E o retorno, que é uma metade aqui da fase, ó, tá vendo? Ó, a fase corta tudo, o retorno é só um pouquinho. Então vamos usar essas simbologias aqui, ó, essas 4 aqui, para aprendermos a fazer esquemas de ligações, né? Os mais utilizados nas residências. Então, como primeiro exemplo, vou mostrar aqui para vocês como se fazer uma ligação de uma lâmpada comandada por um interruptor simples. Ok? Que é o que a gente tem mais nas casas, né? Uma lâmpada e um interruptor simples. O interruptor simples é aquele interruptor que só tem uma seção, só tem 2 terminais aqui para fazer as conexões. Então, primeira coisa, ó, vamos identificar aqui os condutores que estão passando aqui dentro desses eletrodutos. Vocês estão vendo aí que eu tenho 3 fios aqui passando. Um azul, um verde e amarelo e um vermelho, né? Então, pelo padrão de cores adotado, o vermelho é a fase, o azul é o neutro e o verde e amarelo é o fio de proteção. Tá escrito aqui também, ó. Vocês podem observar aqui, ok? Então, azul sempre é o neutro. Neutro é sempre o azul. Fase, vermelho.
A fase, às vezes, pode ser utilizada outras cores. Aí, mais na frente, a gente vai ver isso aí. Mas, por enquanto, vamos adotar o fio vermelho como sendo a fase. E o verdezinho amarelo, proteção. Então, olha só o que acontece com a fase aqui, ó. A fase vem aqui por cima, desce aqui nesse eletroduto e vai ser conectado no meu interruptor. Ok? Como o interruptor tem dois pinos, tem dois terminais, o outro você vai puxar um retorno para a lâmpada. Beleza? A lâmpada também tem dois pinos, ó. Duas conexões. Nessa outra conexão da lâmpada vai ser conectado o neutro. Então o neutro vem aqui direto na lâmpada. A fase vai direto no interruptor e o retorno liga o interruptor à lâmpada. Compreendido isso aí? Aqui também, observem que tem um diagrama. Isso aqui é um diagrama unifilar que a gente vai ver mais aqui embaixo. Esse diagrama aqui unifilar, ó. Mas aqui já dá para ter uma ideia dos condutores que passam por esse eletroduto, só olhando por esses símbolos, ó. Se eu olhar para esses símbolos aqui, ó, eu identifico que tem uma fase, um neutro e uma proteção. Então, aqui por dentro passa fase, neutro e proteção, ó. Aqui nesse eletroduto, ó, olhando para o diagrama unifilar aqui, ó, o que passa aqui dentro? Fase e retorno. Eu só estou olhando para os símbolos. Ok? E dando sequência aqui, ó, indo para outros lugares da sua residência, está seguindo uma fase, um neutro e uma proteção. Ok. Mas só para resumir, em conexões, em ligações de lâmpadas, a fase sempre vai vir no interruptor e o neutro direto na lâmpada. E o condutor que vai ligar o interruptor à lâmpada é um retorno, beleza? Aí assim a lâmpada vai funcionar normalmente. Agora, o que aconteceria se eu colocasse o neutro descendo aqui para o interruptor, o retorno ficaria aqui ok, e a fase conectada direto na lâmpada? O que vocês acham que ia acontecer? Se eu invertesse esses dois fios, ó, o vermelho vindo para cá, para a lâmpada direto, e o azul, que é o neutro, vindo para cá, ó. Estou fazendo uma troca. O que vocês acham que aconteceria? A lâmpada ia ligar? A lâmpada ia queimar? Ia dar um curto-circuito aqui? Ia estourar a ligação? O que ia acontecer? Me respondam aí. Vamos lá? Oi. Vocês estão dormindo, é? Eu não tô não, tranquilo. professor, eu tô aqui. Então responda aí, ó. Qualquer coisa, não perde nada, não. É só para ver se estão participando, se escutaram o que eu falei. Escutamos. E aí, o que você acha que acontece? Hum? Parece que vocês não escutaram, não, o que eu perguntei, hein? Não irá ligar, Marcos Vinícius. Vocês concordam com o Marcos Vinícius aí? Que a lâmpada não irá ligar? A lâmpada não ligará? Não, vocês estão Repete a errados. pergunta aí, professor. Oi? Repete aí a pergunta, por favor. Pois é, tá vendo? É por isso que eu tô dizendo, vocês têm que ficar ligados, senão perde a explicação, ó. Tô dizendo, para ligar uma lâmpada, a fase tem que vir direto no interruptor e o neutro direto na lâmpada. O retorno é Sim. entre o interruptor e a lâmpada. Essa é a conexão correta.
Essa é a conexão que a NBR 5410 recomenda, tem que ser feita dessa forma. Agora, a minha pergunta foi, você está lá executando um projeto, verificou que o eletricista lá, o encarregado lá de fazer essa execução, colocou o neutro no interruptor e colocou a fase na lâmpada. Aí a minha pergunta é, essa conexão liga essa lâmpada? Essa lâmpada liga ou essa lâmpada ela é curto-circuitada, queima, dá choque? O que acontece? Eu acho que ela queima. Dá Na verdade, curto-circuito. na verdade, ela liga normalmente. E é isso aí, é um dos problemas que ocorre, né? Por quê? Porque você vai fazer um teste, você aperta lá no interruptor, se você não estiver acompanhando a obra, você vai verificar que tá ok. A lâmpada está acendendo, beleza? Beleza. O problema é que, como a fase vai estar diretamente conectada aqui na lâmpada, quando você for fazer uma troca de uma lâmpada que queimou, por exemplo, você pode sofrer um choque aqui grande, porque aqui está diretamente a parte energizada, a parte viva, como a gente conhece, diretamente conectada na lâmpada. Entendeu? Então, isso aí faz com que você possa sofrer um choque e morrer, por exemplo. Então, isso aí não é recomendado. Por isso que a norma diz, a fase sempre no interruptor, que aí eu quero trocar uma lâmpada, eu só desligo o interruptor aqui, ó. Eu abro o meu circuito. E aí eu troco a lâmpada com segurança. Agora, se a fase estiver aqui direto, mesmo que você desligue o interruptor, meu amigo, você vai sofrer um choque se você pegar aqui numa parte energizada da lâmpada. Entenderam? Então, por isso que não se pode inverter essas conexões. E na execução você tem que estar de olho, porque às vezes o cara trocou lá o fio, ó, depois que fechou as caixinhas lá, não tem como você verificar mais, só se você for fazer algum teste, algum ensaio. Então, sempre de olho, sempre verificando as cores dos fios, dos condutores, que também serve para identificar fase, neutro, proteção, retorno, ok? Então, não pode inverter. Mas se inverter, a lâmpada liga normalmente. Não vai ter nenhum problema, assim, em termos de percurso da corrente. A corrente elétrica vai ficar percorrendo normalmente. Problema é a questão dos choques elétricos, né? Segurança. Então, não se pode fazer isso. A norma proíbe esse tipo de conexão. Aqui é só um diagrama funcional para vocês verificarem uma lâmpada. Também é a mesma coisa, né? Instalação interna, instalação externa, mas é a mesma coisa, ó. Sempre a fase no interruptor, retorno direto da lâmpada, ligar no interruptor com a lâmpada, e o neutro, que é o fio azul, na lâmpada. Aqui é um diagrama unifilar. Esse diagrama unifilar, pessoal, é o diagrama usado nos projetos elétricos, né? Então, a gente sempre vai utilizar esse tipo de simbologia aqui, ó. Então, para entender esse diagrama aqui, que está representando uma ligação dessa aqui, ó, uma ligação de uma lâmpada no interruptor, vamos identificar os símbolos aqui, ó. Isso aqui é o quê? Um quadro de distribuição. Isso aqui é o quê? Um interruptor. Isso aqui é o quê? Um ponto de iluminação. Beleza? Então, bora lá. O que sai aqui do quadro de distribuição? Eu olhando para esses símbolos aqui. Um fio fase e um neutro. Fase neutro. Ok? Do circuito 1. Esse número 1 aqui indica qual circuito essa fase e o neutro pertence. Então, vem fase neutro por aqui, aí vem fase neutra aqui. Esse 2 aqui está errado, poderia ser o 1. Mas mesmo que seja o 2 também não ia ter problema, porque provavelmente isso aqui tem mais coisas. Isso aqui vai dar mais sequências. Então, esquece isso aqui por enquanto. Vamos observar o circuito 1 aqui, ó. Fase neutro, vem a fase neutro. Olha, o que é que desce aqui para um interruptor? Fase. E o que é que vem aqui ainda, ó?
retorno. Então, por esse eletroduto que está descendo aqui no meu interruptor, tem dois condutores passando. Tem uma fase e um retorno. A fase vai ser conectada aqui no meu interruptor, naquele primeiro terminal. E no outro terminal do interruptor, eu venho subindo aqui um retorno até a minha lâmpada. Como é que eu sei que o retorno vai subir a lâmpada? Olha o retorno passando aqui, ó. A e A, o retorno. Esse A identifica o quê? O comando, ou seja, esse interruptor liga essa lâmpada. Olha, A e A. Quer dizer que esse retorno vai ligar essa lâmpada, certo? Se eu apertar aqui no interruptor, vai ligar essa lâmpada. Então, retorno, ó. E o neutro, ó. Aquela fase e o neutro que veio até aqui, ó, chegando nessa caixa de derivação aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o que que acontece? O neutro passa direto para cá, tá vendo o neutro aqui? E a fase desce para cá, ó. Vocês observem aí que foram divididos, ó, fase e neutro. Ó. Os dois fios vêm aqui, chegando nesse ponto, o que que acontece? O fio azul passa direto, ó. Por que que eu sei que ele passa direto? Ó, aquele aqui, ó. Ó o símbolo dele aqui, ó. Passa direto. E o fio vermelho desce para cá. Como é que eu sei que o fio vermelho desce para cá, que é a minha fase? Porque o símbolo dela está aqui embaixo. Ok? Então, é esse diagrama aqui que vocês têm que aprender para a gente fazer as conexões no nosso projeto elétrico. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Hã? Professor, e no caso é uma fase 1 e fase 2, é? No Esse caso, símbolozinho que tem em cima. qual? Esse aí que sobe, né? Ele sobe aí o neutro, né? Não, O azul e o vermelho, né? Até então, nesse primeiro ponto aí. Depois do aqui, né? número 1, lá tem o 2. Eles sobem juntos, né? Aí É, só aqui que eles se separam. sim. E aí, no caso, esse 1A aí, que vai lá para o ponto de Aqui é um interruptor. iluminação, eles vai só o azul ou só o vermelho? Esse aqui que você está falando? É. Uhum. Esse aqui, ó, como esse símbolo é do neutro, isso aqui é o fio azul. Então, o neutro vai direto aqui na lâmpada. E o A, que é o retorno, ó, tá vendo que tem um A também retorno aqui, ó? Então, é um fio que está vindo do seu interruptor para a lâmpada, ó. Que é essa conexão que eu ensinei aqui a vocês aqui, ó. Neutro, vem lá do seu quadro de distribuição, ó. Você puxa para a lâmpada. Fase, você desce aqui no seu interruptor e o retorno no outro terminal do interruptor vem ligando na lâmpada. O retorno é o condutor que faz a conexão entre lâmpada e interruptor. Beleza? Certo. Beleza. Lembre-se, fase sempre no interruptor, sempre. É aquilo que acontece se você fizer a troca que eu falei, o risco de choque elétrico é muito, muito grande. Retorno ao contato do disco central da lâmpada, porque a lâmpada sempre tem dois terminais, né? Então, o retorno sempre nesse ponto central aqui da lâmpada, ó. O neutro diretamente no contato da base rosqueada da lâmpada, que é o outro terminal. E o condutor terra sempre na parte metálica da luminária, né? Se não tiver parte metálica, se a luminária for de outro material, aí não tem problema. Mas se tiver parte metálica, o condutor terra sempre nessa parte metálica. Bom, um outro esquema é como se faz uma ligação de mais de uma lâmpada com um interruptor simples, né? Por exemplo, eu tenho um interruptor aqui e eu quero ligar duas lâmpadas ao mesmo tempo. Ó, quando apertar aqui nesse interruptor, eu quero ligar essa lâmpada e essa lâmpada
com o mesmo interruptor. O que você tem que fazer? Vamos lá, vamos observar aqui as cores dos fios. O que acontece com a fase? Ó, fase vem aqui, desce direto no seu interruptor. Fase sempre no interruptor. Lembre-se disso, fase sempre no interruptor. Beleza. E neutro? Neutro sempre na lâmpada. Olha só o que acontece com o neutro. Desceu aqui para a lâmpada e o neutro também fiz uma conjugação aqui, ó, comum, não é? O neutro, mesmo neutro, também conectei nessa lâmpada, na outra lâmpada, em duas lâmpadas. Então, o neutro, ó, aqui que você pode fazer uma emenda e conecta na outra lâmpada. A fase no interruptor e o retorno que vem saindo do outro terminal do interruptor, ó, ele vai para as duas lâmpadas, ó. Se eu pegar esse retorno, que é o que comanda, né, esse interruptor aqui, ó. Se esse retorno está ligado nessas duas lâmpadas, significa que quando eu apertar aqui no meu interruptor, as duas lâmpadas vão ser acionadas, elas vão ser comandadas por esse interruptor, já que o retorno está conectado nas duas lâmpadas. Beleza? Se eu tivesse 3 lâmpadas, pegaria o retorno, conectaria também na lâmpada, na terceira lâmpada, o meu neutro também seguiria aqui, conectaria na terceira lâmpada. Observem, por exemplo, aí nas salas de aulas, daí da Unir, tem um interruptor que quando você aperta, ele liga 6 lâmpadas de uma vez. Entendeu? Então, é esse tipo de ligação aqui. Mas segue aquela mesma conexão que eu expliquei anteriormente. Fase sempre no interruptor, retorno direto para as lâmpadas e neutro direto nas lâmpadas. Ok? Então, na lâmpada, retorno e neutro. Sim, outra coisa aqui, ó, proteção. Ó, proteção sempre aqui na partezinha metálica da luminária. Aqui é o diagrama unifilar, representando esse tipo de conexão aqui, ó. Aí aqui essa apostila aqui tem um erro, na verdade, porque aqui ele está representando, ó, um interruptor com dupla seção. Tem um interruptor que tem A e B, 2 seções. Já viram aqueles interruptores que é uma caixinha com 2 interruptores? Tem com 3 interruptores, ok? Então, esse tipo daqui, esse exemplo aqui não está representando essa conexão aqui, ó. Porque essa conexão é um interruptor simples, onde eu vou apertar no meu interruptor e eu vou ligar 2 lâmpadas de uma vez. Esse diagrama unifilar, ó, como é que eu sei que ele não está representando aquela situação ali de cima? Primeiro por esse símbolo, ó. Esse símbolo aqui é um interruptor com dupla seção. São 2 interruptores simples aqui nessa caixinha. Que eu estou chamando de A e B, ó. Então, do seu quadro de distribuição, vem uma fase e um neutro. A fase e o neutro. A fase desce aqui para o interruptor. E observe que tem 2 retornos também descendo. Por que tem 2 retornos? Porque eu tenho 2 interruptores aqui, ó. É aquele interruptor de 2 seções. São 2 interruptores aqui, ó. Então, eu preciso de 2 retornos. Que eu estou chamando de A e B. Para as lâmpadas, o neutro, ó, tá vendo? O símbolo do neutro aqui, ó, tá conectado na lâmpada e o símbolo do neutro está conectado na outra lâmpada. O retorno A está conectado nessa lâmpada. Olha só a variável A aqui, ó, a letra A. E o retorno B está conectado aqui nessa lâmpada. Olha só, aqui, ó, o Bzinho passando aqui, ó. Ok? São lâmpadas de 100 watts, circuito 1, pelo símbolo, e aí está identificado tudo. Se eu quisesse fazer essa mesma representação daqui de cima, nesse diagrama unifilar aqui, o que é que eu teria que mudar? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam.
que é que eu teria que mudar? Hein, pessoal? Então, devagar, hein? Professor, acho que a minha internet tá ruim, ela fica falhando a sua voz, eu falo também falha. Você Ixi, tá me ouvindo bem? eu tô. Eu tô no trevo da praia, que vim fazer um serviço, tô assistindo sua aula aqui, a internet que não é muito boa. Tá. Olha só. Para eu representar esse tipo de ligação aqui, ó, um interruptor só ligando duas lâmpadas, nesse diagrama unifilar, eu teria que fazer primeiro uma troca desse símbolo, em vez de ser um interruptor de dupla seção, colocaria um interruptor simples, então eu apagaria esse B aqui, ó, essa barra B, ficaria só o A, que é um interruptor simples, só o A, sumiria com esse retorno B aqui, porque já que eu só tenho um interruptor, só tenho um retorno, então eu apagaria esse retorno B aqui, ficando só a fase e o retorno A. Aí o retorno A ia ser conectado aqui na lâmpada, que está ok. No lugar do B aqui, eu colocaria um A, que é o retorno A também passando para essa outra lâmpada. E aqui no lugar do B, colocaria o A. Ok? Então, ficaria A aqui, um A aqui, e apagaria esse B e apagaria esse B aqui. Aí, assim ficaria a ligação com um interruptor ligando as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Por esse diagrama aqui, eu tenho dois interruptores, que é um interruptor com dupla seção. Tem um interruptor A e um interruptor B. O interruptor A liga a lâmpada A e o interruptor B vai ligar a lâmpada B. Ok? Então, nesse caso, é desnecessário fazer o interruptor duplo, porque se eu posso utilizar só com um. Não, não é desnecessário. Porque assim, aí depende da aplicação. Tipo assim, em residências, normalmente, você utiliza isso aqui. Peraí, deixa eu só colocar minha fonte aqui no notebook. Em residências, observe assim, que nas salas, copas, geralmente tem aquelas caixinhas dos interruptores com mais de uma seção, para até economizar, não furar buraco e outras coisas mais, né? Então, eu posso ter 3 interruptores aqui, um para ligar uma lâmpada de uma sala, um para ligar uma lâmpada da garagem, por exemplo, e o outro para ligar uma lâmpada mais externa, você põe na sala. Então, geralmente a gente põe interruptores desse tipo aqui, ó, com mais de uma seção, com 2, 3 seções, ou até mesmo 4, sei lá. Aí depende muito da aplicação, mas o mais comum é 3. Agora, também tem casos em que você quer usar um interruptor só para ligar duas lâmpadas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma sala de aula. Eu tenho várias lâmpadas e eu quero ligar com um interruptor só. Até mesmo em residências também. Se a sala, por exemplo, uma sala muito grande, onde você põe 2 pontos de iluminação, ou até mais, né, 4 pontos de iluminação, você pode utilizar também um interruptor para ligar os 4 ao mesmo tempo, ou os 2 ao mesmo tempo. Aí depende da sua aplicação. Não é que é desnecessário. Eu só estou citando aqui exemplos de, primeiro, como utilizar um interruptor simples para ligar mais de uma lâmpada, e também tem o caso em que você pode ligar com aqueles interruptores que têm mais de uma seção. Beleza? São coisas diferentes, são aplicações diferentes. Beleza, professor. É de acordo com a necessidade, então, no caso, né? Isso. Tomadas. Como é que eu faço a ligação das minhas tomadas? Tomadas é bem simples, ó. Se vocês observarem a tomada,
Tomada tem 3 pinos, né? Esses do padrão novo aí, ó. 3 pinos. Então, o que que acontece? Olha só, o fio vermelho, ó. Fio fase. Vai ser conectado na fase. O azul neutro vai ser conectado no outro pino aqui. E o proteção, ou terra, vai ser conectado no outro pino. Então, a tomada tem 3 pinos, 3 polos, fase, neutro e terra. Fase, neutro e proteção, né? Ou fase, neutro e proteção. É muito simples, é só ligar esses 3 fios na tomada. Só tem que observar aqui que o do meio, o pinozinho do meio, é o proteção. E os outros, fase, neutro. Então, observem aqui, ó. Aqui é um diagrama. Professor, Oi. um dia eu vi uma pessoa cortando o pinozinho do meio, porque não tinha a tomada não era para esses de 3 pinos, né? Era só para 2. E a pessoa pegou e cortou o do meio, né? E eu fiquei assim pensando. Funcionou, mas aí no caso ficou sem a proteção, né? O do Isso, meio é a proteção, então. isso. Do meio é Então, proteção. beleza, então. A proteção a função dela é o quê? É proteger, por exemplo, um choque, a corrente elétrica ela vai para o terra, qualquer sobrecarga, qualquer sobretensão ou sobrecorrente que estiver percorrendo no seu circuito também vai para a terra. E no caso, se você não tiver essa proteção, essa sobrecorrente, por exemplo, vai circular entre os circuitos aí, vai ocasionar uma queima, vai ocasionar um choque, pode ocasionar tudo isso aí. A proteção é para isso. Quando se coloca um terra, uma proteção, é para qualquer sobrecorrente ou sobretensão, a corrente está circulando e ir para a terra e não ficar circulando no seu circuito. Então, isso aqui é o diagrama unifilar de uma tomada. Como é que eu ligo uma tomada? Ó, o símbolozinho da tomada aqui, ó. Essa tomada aqui, ó, por esse símbolo aqui, é uma tomada intermediária. Uma tomada intermediária, não, desculpa. Uma tomada média. Pode ser até chamada intermediária, né? Tem a alta, a baixa e a média, né? A média, por quê? Porque tá cortadozinho aqui, ó. Então, ela tá instalada a meia altura. Olha o que desce aqui para essa tomada, ó. Fase, neutro e terra. Fase, neutro e proteção. É a fase e o neutro e a proteção que vem do seu circuito de distribuição, do seu quadro, passa desses eletrodutos e desce para a tomada. É muito simples, tomada, ó. Só tem 3 pinos, ó. Esse diagrama multifilar aqui, que está representado aqui na apostila, é só para vocês verificarem assim, tipo, se fosse um corte, uma vista, né? Da tomada, com os 3 pinos. Olha o proteção aqui, que é o do meio, ó. E o outro, ó, neutro, fase. Então, tomada é só isso aqui, ó. Só descer os 3, ó. Fase, neutro e terra para a tomada. Que é a instalação da tomada 2P mais T. Esse tipo de simbologia aqui, ó, 2P mais T, é 2 polos mais o terra, mais o proteção, né? Que são esses 3 polozinhos aqui, ó. Aqui é mostrando como se faz a ligação de uma lâmpada conjugada com uma tomada. Eu tenho aqui um interruptor, eu tenho uma tomada logo embaixo. No caso, poderia ser desse tipo, né? Eu tenho 2 caixinhas separadas, a do interruptor e a da tomada, mas também tem caixas que são conjugadas, que é o interruptor e a tomada na mesma caixa, não é? Eu nem gosto desse tipo de caixa, eu gosto de usar mais separado. Mas tem vez que o pessoal, para economizar espaço, alguma coisa assim, eles usam a mesma caixa, com o interruptor e a tomada. E principalmente eu vejo muito isso em banheiro, né? Isso aí é complicado. Mas... Então, como é que eu faço? Olha só, fase direto no interruptor. Aí essa fase aqui, do jeito que tá aqui, tá errado.
porque dá a entender que a mesma fase está conectada na tomada, não está vendo? Ó? Não é isso? A fase está descendo aqui e está descendo aqui. Mas é porque ele não quis colocar um outro fiozinho vermelho descendo para cá. Mais embaixo está correto. Por que eu estou falando que tem que ser separado? Porque eu lembro das aulas passadas, ó, que eu falei que interruptor e tomadas tem que ser desmembrado, né? Recomenda-se isso. É só em casos estritamente, assim, tem umas raríssimas exceções que isso aqui podem ser ligados. Isso aí não é nem muito bom você levar em consideração, porque geralmente nas casas não dá certo isso aqui, esse tipo de conexão. Sempre tem que fazer separado. O neutro para tomada, proteção para tomada, proteção aqui na lâmpada, neutro na lâmpada e retorno na lâmpada e o interruptor. Essa é a conexão. É como se você tivesse conectado separadamente o interruptor e uma tomada. Interruptor e uma tomada. Que é o diagrama unifilar. Ó. Vamos observar esse diagrama unifilar aqui, ó. Esse diagrama aqui do lado direito. Ó. O quadro de distribuição. Agora, como eu tenho um circuito de força, que é a minha tomada, e um circuito de iluminação, olha o que acontece. Saem dois circuitos, ó. Por isso que tem que fazer isso aqui separadamente, ó. O circuito 1 é o da iluminação, fase neutro. Por que eu sei que o circuito 1 aqui é da iluminação? Porque se você vir aqui na lâmpada, ó, tem o número 1. Se tem o número 1, é o circuito 1. Se aqui na tomada está com o número 2, indica que o circuito 2 é referente a essa tomada aqui. Então, eu tenho dois circuitos saindo aqui, ó, do meu quadro de distribuição. Ó. Circuito 2, fase, neutro e terra. O que vai acontecer com esse fase, neutro e terra? Ó, eles vão vir por aqui, ó. Fase, neutro e terra vai vir por aqui e vai descer aqui para a tomada, ó. Fase, neutro e terra, diretamente para a minha tomada. Beleza. Então, o circuito 2 já está conectado aqui na minha tomada. Circuito 1. Como é que eu vou conectar o circuito 1? Circuito 1 vai ser o quê? Fase, neutro. Poderia ter a proteção aqui também, viu? Então, fase neutro. Fase neutro vem. O que acontece nesse ponto aqui? A fase desce para o interruptor. Olha a minha fase aqui, ó. Fase sempre no interruptor. E o meu neutro segue direto para a lâmpada. O neutro aqui, ó. O retorno, que é ligado do interruptor para a lâmpada, tá aqui, ó. Letrinha A, ó. Retorno, lâmpada. Retorno A, ó. Aí se você perguntar, professor, por que essa fase passou aí, ó? Não deveria estar essa fase aqui, ó. Do circuito 1, ó. Tá vendo? Tá. Eu não posso pegar essa fase e conectar aqui nessa lâmpada. Mas essa fase que tá vindo aqui, ó. Como esse circuito 1 tem mais lâmpadas para alimentar, porque numa residência, quando nós fazemos a distribuição dos circuitos, o circuito 1, geralmente, ele conecta muito mais lâmpadas. Essa fase aqui vai servir para alimentar outros interruptores que estão mais aqui para frente. Ó. Isso aqui vai ficar bem claro, pessoal, quando a gente estiver fazendo as conexões. Ligando lâmpadas, interruptores, tomadas. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Vocês têm que entender esse diagrama, porque esse diagrama aqui é essencial. Num projeto elétrico, quando vocês pegam um projeto elétrico, vocês vão ver esses símbolos aqui, ó. E vocês vão ter que saber o que está passando para cada símbolo, o que está sendo conectado e o que não está sendo, para identificar algum tipo de erro, por exemplo. Beleza? Então, aqui uma tomada e uma lâmpada. Um tipo de ligação também bem comum nas residências é esse aqui, ó, ligação de lâmpada comandada de 2 pontos. Significa que interruptores paralelos.
Aquele interruptor que eu falei na aula passada, por exemplo, presente em escadas, presente nos quartos, onde você tem um interruptor aqui desse lado, que eu posso ligar a minha lâmpada, e um interruptor do outro lado, que eu também posso ligar ou desligar a minha lâmpada, né? Por exemplo, nas escadas tem um logo embaixo e tem outro lá em cima. Nos quartos tem um na entrada da porta e tem um perto da cabeceira da cama. Então, como é que eu ligo esse tipo de interruptor aqui, ó? Observem aqui nesse diagrama aqui funcional. A fase vem direto para o meu interruptor, para esse ponto aqui. E os outros dois pontos, já que isso aqui é um interruptor paralelo, pessoal, ele é diferente do interruptor simples, ó. Se vocês observarem aqui, ó, o interruptor simples só tinha esses dois pontos, lembra? Aí para trás, ó, só tinha dois pontos. O interruptor paralelo, ele tem 3 pontos. Tem 3 pontos aqui, ó. Então, a fase vai vir para um ponto desse interruptor. E os outros dois são 2 retornos. Então, o que você vai fazer com esse fio aqui, ó? Você vai pegar esse ponto aqui, que é um retorno, vai jogar diretamente no outro interruptor. E esse outro retorno aqui, você vai jogar diretamente nesse outro ponto. Certo? Então, os dois retornos daqui vão ser conectados com esses dois pontos aqui. E esse outro ponto aqui, que é um terceiro retorno, vai ser direto na lâmpada. Entenderam essa conexão? Fase no interruptor. Esses outros dois pontos vão ser conectados a esses dois pontos aqui. E esse terceiro ponto direto na lâmpada. E o neutro segue normalmente direto na lâmpada. Neutro direto na lâmpada. Proteção na parte metálica. Beleza? O que se tem que observar aqui, para não fazer ligações erradas, são essas conexões. Primeiro, fase. Professor, você falou que tem 3 pontos, mas como eu vou saber em qual eu vou colocar a fase? Será que tem alguma ordem? Posso colocar a fase aqui ou a fase aqui? Não. Se vocês fizerem essa troca, vai ocasionar erros. Não sei se vocês já presenciaram algum tipo de erro com um interruptor paralelo desse tipo, onde você, se você ligar aqui, não vai ligar aqui. Ou se você desligar aqui, não liga aqui. Algum erro desse tipo. Entendeu? Se vocês fizerem uma troca, pode ocasionar, pode não, vai ocasionar um erro desse tipo. Vai ocasionar um mau funcionamento dessa lâmpada. Ela não vai ligar direito. Ou ela liga, só vai ligar nesse interruptor quando ele estiver ligado, ou alguma coisa aí, depende da conexão que você fizer. Então, importante é sempre colocar a fase no ponto do meio do interruptor. São 3 pinos. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Não tem, né? Mas se você pegar o interruptor, só para mostrar aqui, ó. Interruptor paralelo, para vocês terem noção. Ó, o interruptor paralelo, tá vendo? Ó? Aqui é a traseira dele, ó. Sempre aqui no meio, ó. A fase vai conectada aqui no meio, a fase. Esses dois aqui, ó, você vai puxar para o outro. No caso aqui, eu vou ter 2 desse, né? Vou ter 2 interruptores desse. Então, esse pino aqui eu vou conectar no outro daqui. Esse outro pino eu vou conectar no outro. Acho que essa imagem aqui tá melhor. Ó, o meio.
eu conecto a fase. Esse pino aqui desse interruptor eu trago para o outro. Esse outro aqui eu trago para esse outro lado aqui. E o do meio do interruptor aqui, B, eu trago para a lâmpada. Ok? É assim que eu faço essa conexão. E o neutro aqui direto na lâmpada. A lâmpada tem 2 terminais. Beleza? Beleza, professor. Aqui é meu diagrama unifilar, ó. Representação do interruptor paralelo, que é pretinho, uma bolinha pretinha, ó. Olha o que está descendo aqui, ó. Fase, retorno, retorno. Porque é a fase nesse interruptor e os 2 retornos aqui vão ser conectados aqui, ó. Aqui tem um errinho aqui, ó. Tá chamando de 1 e 1. Se eu chamei de 1 e 2 aqui, então tem que ser 1 e 2 aqui. E o terceiro retorno vai direto para a lâmpada. Beleza? Beleza. Agora aqui eu acho que isso aqui é o intermediário, não vai dar tempo para explicar agora, que já são 10 horas. Quem quiser assistir a aula noturna pode ficar à vontade, ou então pegar o vídeo lá no YouTube. Mas eu acho que terminou. Isso aqui é tomadas. Tomadas eu já expliquei como é que se liga uma tomada, ó. Tomada tem 3 pinos. É fase num, neutro no outro, proteção no outro. Tomadas dedicadas, a mesma coisa. Tomada dedicada, tomadas de uso geral, a conexão é a mesma. Ó, porque tomada é assim, é padrão. Tem 3 pinos, fase, neutro e terra, proteção. Deixa eu ver se não tem mais nada. Aqui é uma tomada bifásica, que aí é para residências onde for bifásico, né, o circuito. Aí, em vez de ter fase, neutro e retorno, ou fase, neutro e proteção, vai ter fase, fase e proteção. O neutro, no caso, vai ser substituído por essa outra fase aqui, ó. Pronto. Acabou. O que depois a gente vai fazer, ó, é lançar esses eletrodutos e por dentro deles, ó, fazer as simbologias aqui, ó. Por exemplo, o que se tem aqui passando aqui dentro? Quais são os fios que estão passando por aqui, que estão passando por aqui? E aí, para isso, você tem que ter aprendido essa aula de hoje. Ok? Próxima aula eu vou procurar aqui um sites onde tem simulação para a gente fazer essas conexões como se estivesse no laboratório. Porque assim, se fosse presencialmente, eu ia levar vocês lá no laboratório e eu ia fazer essas ligações na prática, né? Eu ia pegar um interruptor, uma lâmpada, ia puxar fio fase, neutro, proteção para vocês, retorno e tudo mais, para vocês observarem como é que se faz isso na prática. Como a gente está aqui remotamente, eu vou procurar um site onde eu posso simular uma prática desse tipo. E aí, na aula que vem, a gente faz só um reforço em cima disso aí, uma simulação de, bom, eu quero ligar uma lâmpada, eu quero ligar uma tomada, eu quero ligar agora 2 lâmpadas, e aí a gente vai fazer esse reforço na aula de hoje, beleza? Então, a aula que vem é uma aula mais prática. Ok? Vou disponibilizar essa aula no YouTube. Creio que no noturno também eu vou ficar só até aqui mesmo. No máximo, vou explicar aquele interruptor intermediário, que é bem parecido com o paralelo, mas o conteúdo vai ser só isso aqui mesmo. Tranquilos? Então é isso aí, pessoal. Eu vou agora para uma reunião, que vai começar agora às 10 horas. E aí a gente vai conversando aí no grupo do WhatsApp, qualquer coisa. Beleza? Então, até mais. Boa semana aí a todos.
Beleza, falou, professor. Falou.